Isso aí, voltamos então com o nosso quadro Profissional Nota 10, já aqui com a Roberta compartilhando, né, Roberta Bruno, isso. Boa tarde, Roberta, uma grande satisfação. Deixa eu fazer as apresentações da Roberta, ela que é administradora, consultora de etiqueta organizacional e palestrante, né? Tem muita informação para nós, uma grande satisfação estar contigo aqui na rádio, Roberta. Você fique à vontade. Fábio, obrigada pelo convite. E eu, na chegada, comentei que eu tenho que fazer uma deferência pela oportunidade de retornar à Cachoeirinha. Eu te disse que há muitos anos, né? E falo isso sem orgulho, né? Porque Cachoeirinha é uma região muito próspera da região metropolitana. E tenho lembranças maravilhosas quando eu trabalhava uns anos atrás em uma empresa, fazendo atendimento ao cliente, impactando a vida das pessoas, resolvendo problemas e, através de mim, levando a imagem da empresa que eu representava. Então, tenho lembranças assim de conversar com comerciantes muito prósperos, empreendedores engajados, pessoas de bem, trabalhadoras, simpáticas. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de retornar aqui. Imagina, a honra é toda nossa. E tu veio hoje trazer informação, abrindo este mês de março, que é em homenagem às mulheres, falando sobre etiqueta. Importante lembrar que quando falamos em etiqueta, nós falamos diretamente sobre o comportamento, o quanto ele reflete o que nós somos, o que nós desejamos passar, o que nós queremos comunicar. Então passa para nós, faz agora, inicia que o programa é todo teu hoje, né? Uau! Fica à vontade, ali tem uma câmera que estão nos assistindo. Roberta, fala para nós, já falamos que etiqueta é comportamento, que nós podemos melhorar, ninguém nasce pronto, né? Nós podemos melhorar, aprender. Sem dúvida, sempre. E tu hoje agora pode passar para nós, falando para as mulheres, o que é importante no mundo dos negócios, no mundo corporativo, para alguém que quer realmente ter sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal, inclusive, não é impressionar, mas deixar uma marca registrada. Fique à vontade para falar conosco. Eu estou aqui também para ouvir e para receber. Que honra para nós, que honra para nós. Fábia, é indiscutível que o mercado de trabalho, ele mudou muito. E a gente está falando de poucas décadas. Mudou e mudou e mudou rapidamente. E a etiqueta, se existe algum tipo de oportunidade onde todo mundo se padroniza, é quando nós nos dedicamos a avaliar o nosso comportamento. Por que eu te digo isso? Porque eventualmente a gente encontra pessoas que dizem o seguinte: Roberta, eu não tive oportunidade de estudar. Eu, desde cedo, fui arrimo de família, eu não tive a oportunidade de fazer um curso superior, acabei não tendo a oportunidade de ingressar em quadros de boas empresas. Então, eu nunca tive assim muito dinheiro, né? E também não tive acesso à informação. A etiqueta é para todo tipo de pessoa e ela, inclusive, tem como fazer com que a pessoa, e tu usou uma palavra muito interessante agora, não faça pose, né? Não pareça ser, mas que ela revitalize a sua essência. A etiqueta, essa expressão até está um pouco batidinha, né? A etiqueta, ela desperta todos os dias a nossa melhor versão. Quem nós somos de uma forma repaginada. Então, às vezes as pessoas me dizem o seguinte: então, a partir do momento em que eu começo a estudar etiqueta, eu preciso tomar cuidado onde boto a mão, eu perdi a paz, eu tenho que estar sempre me policiando. É justamente, eu quero ser eu mesma, mas quem realmente você quer ser? O que acontece? A etiqueta justamente vem atender a essa necessidade de termos liberdade. Porque eu descobri o seguinte, Fábia, trabalhando com isso e conversando com as pessoas, eu descobri o seguinte, que 90% das pessoas me dizem o seguinte: eu não sei como me comportar, porque eu sou tímido, eu sou tímida. E eu começo a conversar com a pessoa, a gente faz algumas perguntas assim pontuais, e a gente descobre que a pessoa de tímida, ela não tem nada. O que acontece é que o conhecimento é libertador, Fábia. Quando eu sei o que as pessoas esperam de mim, quando eu tenho a segurança que só o saber te dá, eu entro em qualquer lugar com tranquilidade, com a minha cabeça erguida, olhando as pessoas nos olhos. É muito comum, acontece com muita frequência eu entrar em grandes empresas, em uma sala de treinamento, e eu sempre chego antes, preparo a sala, fico conversando com os gestores e fico aguardando a entrada das pessoas lá na porta. E as pessoas quase morrem de medo de chegar perto de mim.
Tem gente que entra assim olhando para a parede, fazendo contorno, mas acontece que ninguém se escapa de mim, né? Tem que apertar minha mão, tem que me dar bom dia, ninguém escapa de mim. Muda a postura. O que isso é? Isso é timidez? Não. Esse é o temor ante o desconhecido. E no momento em que eu tenho a segurança, que eu sou uma pessoa que sei me portar adequadamente em qualquer ambiente, isso simplesmente desaparece. É assim que é. Não é mágica, não. É a magia do conhecimento. E tu tem isso passo a passo, existe, claro, né? Um método, tudo tem Claro, um método. Tu trouxe claro. para nós, assim, uma... O que eu trouxe para a gente conversar hoje é o seguinte, quando a gente fala em etiqueta é assunto para uma vida inteira, para se dedicar. Eu, quando atendo um cliente, ou família, ou empresa, eu tento identificar a necessidade pontual, porque eu acho que é mais justo com o cliente. Então, se uma família me procura e me diz o seguinte, Roberta, nós vamos aqui receber uma outra família, um jantar de noivado, né? Tu nos prepara para essa situação, para um jantar mais elegante, para uma situação, de repente, de um serviço à francesa? Tranquilo. Quando a empresa me diz o seguinte, olha, nós temos aqui um problema de comunicação, nós estamos ajustando e junto com isso a gente quer despertar um maior engajamento, queremos trabalhar com a etiqueta organizacional. Então a gente identifica aqueles pontos específicos que o gestor tem interesse de trabalhar e nós atuamos ali dentro, tá? Através de dinâmicas, fazendo com que a pessoa se olhe. Então, hoje o que eu trago para ti são aquelas percepções que elas aparecem nesses atendimentos. São aquelas questões que mais surgem como dúvidas. Tá? Então, algo que eles sempre ficam assim muito curiosos com relação ao cartão de visita. Atualmente, os cartões eles estão sofrendo uma transformação. Eu já tenho o meu cartão digital. Eles aquele cartãozinho tradicional, cartão físico, né? Ele está circulando cada vez um número mais reduzido, mas ele ainda existe. Então, às vezes a pessoa diz o seguinte, Roberto, eu não sei quando é a hora de dar o meu cartão. E o que eu faço quando eu recebo? Estou num evento de network, o que eu faço quando eu recebo um cartão? Então, às vezes, são detalhes que as pessoas acham que isso é uma bobagem. Mas se a gente analisar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai perceber o seguinte, que em um cartão de visitas, o que tem? Tem aquilo que é de mais importante para uma pessoa, que é o seu nome. Não vai existir palavra que mais te comova a vida toda do que alguém pronunciar de forma agradável, doce, o nosso nome. Então, você imagine, eu entrego um cartão para uma pessoa e a pessoa enfia aquilo no bolso, ou vira as costas, descarta, como a gente às vezes vê. A pessoa olha de um lado, olha de outro, descarta, deixa ali. Isso é extremamente grosseiro e deselegante. Então, vamos imaginar o seguinte, eu não tenho um porta-cartões. Na minha bolsa, eu tenho um porta-cartões para receber cartões. Então, se eu vou em algum evento... Para não deixar solto ali na carteira. Exatamente. Guarda o cartãozinho da pessoa. Exatamente. Então, a cada evento que eu vou, ele já está ali preparado, vaziozinho normalmente. Então, eu sei aonde eu recebi aquele cartão. É uma dica que funciona muito bem para mim, por exemplo. Sim. Então, eu coloco ali naquele lugar, ele não vai se extraviar, não existe. E quando eu recebo o cartão, eu olho e tenho a certeza que a pessoa observa que eu estou valorizando o cartão. E normalmente eu faço algum comentário. É de uma cor que eu gosto, ou que bonito que é esse papel. Eu sempre faço um comentário. Valorizo a entrega. A pessoa está me entregando o teu nome. Fez um gesto, isso é interessante. Tem uma intenção de um contato, porque tudo é relacionamento em nossa vida, né? Importante para quem está nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais também, que a questão da etiqueta, é comportamento, mas ela te abre tantos caminhos, que eu achei tão interessante isso que tu disseste lá na nossa live, que ele faz com que pessoas façam contatos e consigam fazer grandes parcerias, pela questão do quê? Da primeira impressão. Sem dúvida. Nunca se tem a segunda chance, nem sempre se terá a segunda chance para causar a primeira impressão. Então, a etiqueta, claro, é a forma como se veste, mas o teu comportamento, isso é tão importante. Eu te diria que é tanto quanto, porque eu já tive assim, situações de conversar com uma pessoa enquanto aguardava para comprar um sorvete para o meu filho. Então, mas entram outros valores também, porque quando a gente começa a estudar etiqueta social, etiqueta organizacional, quando nós passamos a prestar atenção no nosso comportamento, é inevitável que a gente fale, Fábia, em inteligência emocional,
é inevitável que a gente comece a questionar as reações que a gente sempre teve. Vindo para cá, eu comecei a sofrer uma angústia, porque eu fiquei com muito medo de me atrasar. Então, a gente tem aqueles gatilhos de sempre, que é entrar em pânico, que é começar a ligar para todo mundo, que a gente tem aqueles... Eu não posso sair de onde eu estou, não tenho como voar até lá. Mas chega uma hora que a gente precisa agir com essa inteligência emocional. E pensar o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aqui uma concentração, eu vou mentalizar que tudo vai dar certo, porque isso não aconteceu ainda. E a etiqueta... a preocupação, né? A preocupação da mente com algo que nem aconteceu. Exatamente. O que, de fato, cheguei aqui, dentro de um horário bem civilizado ainda, né? Estamos aqui conversando. Tomando um chimarrão bem tranquilo. Exatamente. Ainda. Então, essa situação que eu te comentei foi exatamente isso. Então, estragou a máquina do sorvete, vamos aguardar um pouquinho, as crianças estavam ali, e aí um outro senhor fez um comentário e de repente já puxou um assunto, ele fez... e aí ele olhou para mim, ela só trabalha com o quê? E, gente, isso aconteceu, eu estava na praia. Então, imagina, a pessoa está com um vestidão comprido, está de óculos, com aquela cara de férias, né? Sim. E ele olha para mim e me diz assim, eu posso perguntar com o que a senhora trabalha? E eu disse para ele. Então, ele disse assim, eu vi que a senhora trabalhava com alguma coisa muito diferente e muito importante. Achei interessante que ele disse importante, que era muito diferente. Eu disse assim, por que o senhor teve essa impressão? Pela forma que a senhora fala com seu filho, pela forma como a senhora se referiu à moça do caixa. Ele disse assim, a senhora tem uma postura diferente. Então, Fábia, não importa se nós estamos de chinelo de dedo ou com sapato de salto. Não importa se a gente está lá na nossa casa, como eu faço às vezes, dando uma atenção na minha horta ou no meu jardim, ou nós estamos num escritório fechando uma negociação. Porque a nossa essência, ela vai conosco. Eu continuo sendo a Roberta. Isso é o sentido de não representar. Quanto Perfeito. mais eu faço, com mais excelência. Quando eu precisar realmente agir, né? Perfeito. Qualquer ambiente vai ser com excelência. Estou falando na questão de etiqueta para mulheres de negócio. Falaste agora sobre o cartão. Valida, né? Valoriza o que a pessoa está te entregando. Sem mesmo dúvida. que você não se interesse agora, naquele momento. Sem dúvida. Uma apresentação, a questão de... Vamos começar assim, uma mulher de negócio. Primeira coisa que tu acha muito importante para uma mulher, que ela é pública, que ela tem muito contato com pessoas. Vamos colocar assim tópicos. O que tu acha mais importante? Falaste já do cartão, né? E quando eu dou meu cartão, como aquela pessoa perguntou para ti, alguém perguntou, como é que que momento, quem está assistindo pergunta, como é que eu faço? Vou entregando meu cartão assim como se fosse um panfleto? Ai, muito chato. Ensina para nós. Muito chato, nós, muito né? chato. Como é que funciona? Uma mulher de negócios, e a gente está falando de um momento em que as pessoas não bastam ser. A pessoa não basta ser. Ela tem que parecer aquilo que ela é. Então, uma pessoa, para ser bem-sucedida, ela precisa ter muita autoconfiança. Quem está nos assistindo e ouvindo pode ficar confuso com essa colocação. Tu falaste, não pode, não precisa ser, tu tem que parecer. E o invertido também. Não basta parecer uma pessoa feliz, eu tenho que ser. Um exemplo, né? Uhum. Mas uma coisa complementa a outra. Eu achei muito interessante também. Dá um exemplo. É que no mundo dos negócios, Fábia, nós temos pouco tempo para vender a nossa imagem para uma pessoa. Imagina se eu chego na frente do meu cliente e, de repente, eu chego, por exemplo, nada contra, mas não combina com o meu estilo e, na verdade, essa é uma roupa que eu jamais vou usar. E eu chego, por exemplo, com aquele jeans, que especialmente as jovens ficam uma graça, aquele jeans que é rasgadinho no joelho, entende? Então, eu acho que as coisas, elas precisam estar alinhadas dentro de uma sintonia. Então, o artista ele pode se dar a esse luxo, encaixar o seu estilo dentro do seu trabalho. A mulher de negócios, na maioria dos casos, ela deve manter um alinhamento com os propósitos comerciais que ela representa, né? Porque quase sempre ou nós representamos uma empresa ou os nossos interesses próprios. Isso entra a identidade visual, ao que a pessoa está comunicando. Ela é uma empresária, sem dúvida, sem dúvida. mas ela precisa parecer. Sem dúvida. Ser, né? Então, começa o dia de uma mulher de negócios. Então, a primeira coisa, faz a sua maquiagem, coloca a sua roupa. Eu acho muito importante que a pessoa se sinta bem sendo ela. Então, imagina a pessoa está aguardando para ser atendida e, de repente, entra uma moça e ela começa a se comparar. Mentalmente, ela começa a se comparar. Poxa, mas eu poderia ter colocado um sapato assim. Puxa vida, mas eu estou olhando, quem sabe se eu tivesse colocado uma outra blusinha. Então, assim, sai com a autoconfiança, sabe? Reforça a sua imagem. O que tiver que fazer de crítica, faz na frente do espelho e sai para a rua cheia
de confiança. Eu penso que esse é um primeiro e importantíssimo passo para a gente sair todos os dias para conquistar o mundo. Né? Porque eu acho que a gente tem que sair todos os dias com esse pensamento. O que tu acha, Roberta? Olha só, algo que eu acho fundamental para nós. A questão do marketing pessoal. Antes de você vender algo, de você se promover, acredite primeiro em você. Eu primeiro... Isso é fundamental. A questão da mulher de negócio, da etiqueta. Eu preciso vender algo que eu acredito. Perfeito. Isso acontece muito hoje. Perfeito. Ela não se vender, automaticamente ela não é aquilo ali. A gente precisa ficar muito à vontade, Fábia, com aquilo que a gente se propõe a fazer. E, mais uma vez, é o conhecimento. Quando eu conheço bem o meu serviço, eu sei tudo sobre o setor. Quando eu conheço bem o produto que eu vendo, eu conheço tudo a respeito dele, daquela tecnologia que está envolvida, eu estou atualizada com o mercado, isso me deixa tranquila para participar de qualquer tipo de assunto, para ser entrevistada por qualquer cliente e para fechar um excelente negócio. E a etiqueta, ela nada mais é do que isso. É quando eu tenho consciência do meu potencial e especialmente estou atento para aquilo que eu preciso mudar. Porque aquela síndrome de Gabriela, isso já foi, não é, Fábia? Isso já foi e a gente percebe... Quem não sabe, a síndrome de Gabriela eu nasci assim. Ai, aquela música linda, exatamente. Assim. Eu conheci essa música na voz da Gal Costa. Gabriela. Maravilhosa, é. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, uma coisa assim. Não, gente. Assim, pode mudar. Claro. Ninguém nasce pronto, nós podemos desenvolver o que nós quisermos. Devemos. E todos os dias a gente vê casos e situações de pessoas que ficaram fora do mercado, empresas que foram simplesmente excluídas do mercado porque não souberam se adequar a uma série de novidades que a modernidade trouxe, que a tecnologia, que a inteligência do homem proporcionou para nós. Roberta, diz para nós assim, ó. A gente tem mais, acho que uns 5 minutinhos. Joia. Passa rápido. Passa rápido. Diz para nós, assim, para as mulheres, já entendemos, no caso, a questão da... Falaste do cartão? Em que momento a pessoa entrega o cartão? A gente pergunta para a pessoa, vamos perguntar para a pessoa, em determinado momento da conversa, normalmente a pessoa diz o seguinte, a gente pode conversar, podemos marcar um café, podemos marcar de voltar a retomar com isso. Quando a gente encontra a pessoa na rua, em um elevador, em um ambiente de networking, o que a gente faz? Alguém vai comentar isso em algum momento. Eu trabalho na Rádio Metrópole, me diz a Fábia. Ah, que bacana, podemos conversar uma hora dessa sobre isso. Este é o momento de entregar o cartão. Interessante perguntar. Sempre. Posso te dar meu cartão? Sempre. Porque tem pessoas que simplesmente abrem, tu olha e dá o cartão. Olha, leva meu cartão. Sim. Mas tu não sabe quem é a pessoa. Acontece muito isso em encontros, em eventos. As pessoas vão distribuindo cartões. Sim. E tu sabes que nós fizemos um atendimento online, 2 edições o ano passado, e foi muito interessante, específico para eventos de networking. E eu fico impressionada, eu vou a muitos eventos, e eu fico impressionada, eu observo muito as pessoas, como as pessoas às vezes adquirem um convite, se mobilizam, estão ali para investir 2, 3, 4 horas do seu tempo, e elas não aproveitam absolutamente nada daquele evento. Quem promove o evento? Não, os convidados, exatamente. Então a pessoa às vezes diz o seguinte, vai comigo no evento tal. E aí as minhas amigas ficam chateadinhas, porque quando a gente chega no evento, eu digo, bom, então tu vai para um lado e eu vou para o outro. Porque se nós ficarmos as duas juntas a noite inteira conversando, o que a gente vai usufruir, né? A gente precisa circular, conversar. De deslocar da minha casa. Exatamente. Tirar foto, registrar nas redes sociais. É bacana também. Sim, é interessante. Tá, é bacana. Cria uma autoridade, né? Influencia bastante. Claro. Mas o objetivo principal é fazer o network. Sem dúvida. Divulgar, né? Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas me dizem o seguinte, Roberta, mas como é que eu vou chegar e eu vou abordar a pessoa? Com clareza e com educação. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, que com educação e com respeito... Você é da onde? Exatamente. Porque as pessoas vão para isso. Entendeu? A pessoa vai para isso. Então, não tem problema nenhum de você abordar uma pessoa, sempre tendo cuidado, porque muitas vezes tem ali um grupo de pessoas que estão fechados em um determinado assunto. Então, eu também não posso, em nome do meu networking, ser aquela pessoa que simplesmente fura
a conversa dos outros. Uma coisa interessante é assuntos que for compartilhar, evitar falar de uma empresa, falar coisas ruins. Jamais. Então, quando a pessoa pergunta, ai, Fábia, você é aquela mesma profissional que trabalhou na empresa XYZ? Sim, é verdade. Faz tempo que você saiu de lá e você diz, faz 6 meses, faz 1 ano. Ah, sim, isso tem muito tempo, né? Findou um ciclo, recebi um novo desafio, estou muito feliz hoje na empresa tal. Isso é uma maneira muito bacana de sair. Entendemos assim, a comunicação, pessoal, é a chave para todas as portas. Sem dúvida. As pessoas ficam paradas, com o braço cruzado. Quem nunca passou por isso, né? Tu não conhece ninguém, gente. Tu olha as pessoas te olhando, será que eu vou? Isso é excelente. Será que eles vão me aceitar? Isso é excelente. Né? Tem que arriscar. Isso é excelente. Roberta, Evento onde a gente não conhece ninguém são ótimos. Aí fala para nós agora, para fechar esse assunto, sobre, né, a etiqueta para a mulher de negócios, né, uma frase. O que você diria para as mulheres que realmente querem deixar um legado, né, querem ser lembradas por coisas boas? Como elas podem? Uma frase só. O que tu poderia dizer para elas que estão nos assistindo agora? Invistam em educação. Formem os seus filhos bem educados. Não se preocupem só com a alimentação e com o nome da escola onde eles estão matriculados. Invistam em etiqueta para os seus filhos. A etiqueta hoje entra como uma prova para a seleção de grandes executivos. Executivos que ganham entre 19, 30, 40 mil reais mais lucros da empresa, eles passam por uma prova de fogo. Se a empresa onde você trabalha lhe convidar para um almoço ou para um jantar, isso não é cortesia, é pegadinha. Tu comentaste que alguém foi selecionado através de um jantar. Isso é cada vez mais frequente, porque o grande executivo, a pessoa de negócios, ela vai representar essa empresa em diversas instâncias, e inclusive em eventos sociais, eventos que são organizados por corporações, mas são eventos sociais. Então, essa pessoa ela será observada. Não se admite de um grande executivo que ele, por exemplo, não saiba como é que ele deve partir o pão dentro de uma refeição. Não se admite, por exemplo, que um executivo não saiba como segurar um talher, um copo, ou a precedência da mesa. Ninguém cuida isso, né? Passa despercebido. As pessoas pensam que isso não é observado. Elas pensam que isso não é observado. Eu estive em um ambiente, falando agora sobre a precedência, eu estive em um ambiente onde chegou uma senhora e eu não me levantei. E um senhor também veio, começou a se aproximar de mim, e ele me disse assim, ó, eu observei que a senhora foi a única que não se levantou. Porque, às vezes, Fábia, a pressão do grupo, ela intimida. Mas, quando a gente tem o conhecimento do nosso lado, isso não cola, simplesmente. E aí, eu fiquei surpresa com a abordagem dele, né? E ele me disse o seguinte, não, porque ele disse assim, ó, eu conheço etiqueta social. E eu sei que uma mulher não levanta para outra. Para cumprimentar? Exatamente. Olha aí, ó. Exatamente. Olha a dica de etiqueta. Quando nós nos levantamos para cumprimentar a nossa amiga, ela está chegando, ou é uma pessoa de muita intimidade conosco. Em um ambiente social, eu só faço isso quando essa pessoa for uma autoridade, ou quando essa pessoa ela tiver muito mais idade que eu. Porque senão, eu estou te ofendendo. Olha só. Gente, vai ter que ter outro programa. Vamos ter outro programa, porque assim, estamos até negociando alguma coisa aqui, né, Roberta? A Roberta trazer mais informação, ter um quadro exclusivo para isso, porque tem vários tipos de etiqueta. A etiqueta da mesa, reunir a família. Roberta, eu vou ter agora que encerrar o programa, porque tem outro colega, mas, pessoal, nós traremos novamente a Roberta aqui para falar sobre outras áreas de etiqueta da nossa vida, né, Roberta? Obrigada, Fábia. Eu sou grata pra Sucesso. ti, muito obrigada. E vamos nos falando mais vezes. Sem dúvida, obrigada, sem gratidão. dúvida. Eu te admiro muito pelo teu trabalho. Tu participou conosco do Brilhantes Mulheres, que é a maratona de lives, abrindo, né, nossa sessão de foi uma honra para mim, de comentários, e foi muito produtivo. Eu convido vocês, vão no YouTube, canal Fábia Pereira Coach, e assistam a nossa live, que foi fantástica. Muito, muito obrigada, Roberta. Imensa gratidão, Fábia. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos agora aqui para encerrar. Vamos falar sobre o nosso patrocinador.